Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Vamos então para o tópico 17. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações lá no sininho, porque aí qualquer postagem que a gente fizer aqui no canal vocês vão ser notificados. E de deixar o seu comentário e o seu like, se você gostou do vídeo de hoje. O tema do tópico 17 vai ser a continuação das economias emergentes. Hoje a gente vai falar dos países, dos outros membros que são do BRICS, a África do Sul, a Índia e a China. Então, não perca. Vamos lá. Durante a nossa série sobre as economias emergentes mais promissoras do mundo, exceto o Brasil, nós já falamos sobre o México, o nosso primo americano, emergente também. Sobre a Rússia, que nós falamos na semana passada, a gente pegou uma semana só para falar da Rússia, que dentre todos do BRICS, eu acho que é o país que tem mais peculiaridades, e também a gente escolheu a Rússia por conta da vacina do Covid, que eles estão prometendo para outubro deste ano. Bom, para quem não sabe do BRICS, o BRICS é um bloco econômico das 5 maiores potências emergentes do mundo. O BRICS também é chamado de os 5 maiores. O seu nome é inicial de cada um dos países membros. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e o último país a entrar, a South Africa, África do Sul. E o BRICS teve seu início em 2006 de uma forma, digamos, informal, a partir de reuniões entre os diplomatas de cada país, e acabou tomando essa característica de bloco. Em 2006 também. E em 2011, a África entrou para o time, e o BRICS no início era BRIC, sem o S. Depois de 2011, com a entrada da África, passou a se chamar BRICS com Szinho no final. Começando pela Índia, é um país do sul da Ásia. Não se esqueçam, pessoal, que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, perdendo só para a China. Então, dentro do bloco do BRICS, a gente tem as duas nações mais populosas do mundo. A geografia da Índia é super diversificada, a sua história também é muito rica, muito vasta e muito antiga, tem mais de 5 milênios. Então vocês já com certeza ouviram falar da história da Índia, do apanhado histórico e de todos os monumentos que você encontra lá no país. Não conheço a Índia pessoalmente, mas parece ser um país bastante bonito. E tem a questão da religião muito forte, inclusive isso influencia bastante nas negociações para quem tem negócio. A questão da cultura e da religião influencia bastante nas suas negociações. É um país historicamente protecionista, lembra, um pouco o Brasil, o próprio Brasil, e foi se abrindo ao comércio internacional com o passar dos anos. E hoje o comércio exterior representa cerca de 40% do PIB da Índia. A Índia é um país exportador, dentre os seus principais produtos, de óleos de petróleo, são cerca de 15%, diamantes, que também estão ali na casa dos 8, 10%, artigos de joalheria, Ixalá, muito ouro, quem lembra da novela? Que está ali na porcentagem de mais ou menos de 4%, medicamentos também gira em torno dessa casa, de 4%, e arroz com um pouquinho menos, entre 2% e 3%. Eu sempre trabalhei muito com a indústria farmacêutica, no meu período de coordenação de processos e tudo mais. Eu sempre fiz muitos processos de medicamentos vindos da Índia, pessoal, ou de produtos, para a indústria farmacêutica, a indústria química, para a fabricação dos medicamentos aqui no Brasil. É um país super importante para essa indústria farmacêutica. Quem aí já fez processos de importação da Índia? É sempre muito, muito delicado, porque a Índia tem umas peculiaridades para você acompanhar o processo de importação, exportação para a Índia e importação para o Brasil. Mas é sempre super interessante de fazer e muito enriquecedor, e sem contar que a Índia trabalha no sábado. Aqui a gente não trabalha, mas lá é normal eles trabalharem no dia de sábado, então a gente sempre fazia aquela famosa hora extra, Os principais parceiros comerciais são os Estados Unidos. Quem não é parceiro comercial dos Estados Unidos? Da China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, a própria China, Singapura, Arábia Saudita e Iraque. Esse é o grupo dos países que mais se relacionam comercialmente com a Índia. A Índia tem acordos de livre comércio com a Coreia do Sul e com a ASEAN,
que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, é um mini bloco econômico. E tem negociações em andamento com diversos outros blocos, como a União Europeia, como o próprio Mercosul, a Austrália e a Nova Zelândia. Com o Brasil especificamente, em janeiro desse ano os dois países abriram algumas conversas, concordaram em impulsionar as operações de negócios internacionais entre os dois e a trocar investimentos, né? A Índia investir no Brasil e vice-versa. Eles chegaram a pensar em uma meta comercial bilateral de 15 bilhões de dólares para 2022, mas com a pandemia do novo coronavírus, seguida da crise econômica mundial, os planos foram desacelerados, mas existe essa conversa entre Brasil e Índia de um acordo mútuo de investimento estrangeiro entre os dois países para impulsionar suas economias. Para finalizar sobre a Índia, a balança comercial da Índia, pessoal, desse país é desequilibrada. Eu já falei aqui mais cedo que a Índia importa cerca de 80% das suas necessidades energéticas. É muita coisa. Então, esse é um dos fatores que faz com que a balança comercial indiana seja desfavorável. A Índia importa muito mais do que exporta, isso é um dado histórico. Há muitos anos que a economia sofre com isso e a Índia ainda não conseguiu equilibrar a sua balança comercial. Não é nem ficar com superávit, né? Exportar mais do que importar, mas equilibrar. Nem nesse ponto a Índia ainda conseguiu chegar. O déficit vem diminuindo, mas ainda é bastante diferente, na casa ali dos 100 bilhões de dólares, mais ou menos, na diferença entre a quantidade de exportações e a quantidade de importações. África do Sul. Quem aí não tem vontade de viajar para conhecer a África do Sul? Para vocês terem uma ideia, assim, um dado cultural, né? A África do Sul foi um dos países, né, um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros no ano de 2019 para viajar. E realmente, se você olhar, a África do Sul tem sido alvo, né, do turismo mais comum, né? Você ouvir falar as pessoas dizendo que foram para a África do Sul, que viajaram ou que vão viajar para a África do Sul, que tem vontade de conhecer. Também não conheço, mas tenho super vontade e todo mundo diz que é um país extremamente rico e bonito. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, conheçam a África do Sul. Esse é o nosso primo, né? O nosso membro mais novo do BRICS, que é a África do Sul, entrou em 2011. Quem nunca estudou, né? As questões do Mandela, o apartheid e toda aquela segregação racial que diminuiu bastante, mas ainda acontece dentre a população sul-africana. A África do Sul é um país situado na extremidade sul do continente africano, é marcado também por diversos ecossistemas diferentes e a África do Sul é um país extremamente rico em recursos minerais. E isso faz com que a mineração seja responsável por cerca de 12% da economia do país e da força de trabalho. Muita gente é empregada por setores envolvidos com a mineração. E a África do Sul é um dos maiores, se não o maior produtor e exportador de ouro e platina do mundo. Tá, pessoal? A mineração é super importante para o país. Além, né, dos minerais, as exportações da África do Sul também são voltadas para maquinários e equipamentos, peças de automóveis, né, peças automobilísticas, produtos têxteis e óleos crus. O carvão também tem o seu destaque nas exportações da África do Sul. E ali, correndo por fora, mas tomando bastante expressão já há alguns anos, a África do Sul também tem se destacado muito nas exportações de produtos alimentícios, produtos agrícolas, laticínios, lãs e vinhos. Os vinhos sul-africanos são maravilhosos. O país tem vinícolas enormes e mundialmente conhecidas e também eles têm uma criação de carneiros, de uma espécie, né, para a geração de lã muito vasta na África do Sul. Entre os produtos agrícolas, a gente destaca as frutas cítricas, o milho, o açúcar, o tabaco e o trigo.
São esses que são os mais exportados no país dentro da faixa dos agrícolas, né, do agrobusiness sul-africano. Porém, a África do Sul também é assolada por grandes períodos de seca que influenciam e afetam o país e as suas plantações. O governo sul-africano tem investido bastante, tem se preocupado muito com a questão da qualidade de vida no país. E tem, assim, na medida do possível, promovido reformas, visando incentivos fiscais novos, e algumas mudanças, inclusive de infraestrutura, para atrair novos investidores estrangeiros e aumentar a competitividade da África do Sul perante as outras nações do mundo. O objetivo também do governo é aumentar a força de emprego, principalmente nas classes mais pobres, a competitividade que eu acabei de falar, e melhor distribuir os seus recursos entre a população também. Além de melhorar saneamento, saúde, educação e todos esses serviços básicos que o governo deve oferecer à sua população. Além dos produtos que eu já citei por aqui, dos setores que eu já falei em relação às exportações, ao comércio internacional, a África do Sul tem alguns outros setores muito promissores lá dentro. O Departamento de Comércio Local especula que a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos e de aeronaves e suas peças vem crescendo de uma maneira muito exponencial e podem ser novos mercados, principalmente para investimentos. Todas essas áreas, a África do Sul tem uma expectativa muito grande com elas para que os investidores venham para o país por conta disso e que as exportações aumentem também para esse tipo de produto. Sobre a relação entre Brasil e África do Sul, o que você acha que o Brasil exporta para os sul-africanos? Bom, basicamente, o carro-chefe das exportações brasileiras, o que os sul-africanos vêm comprar aqui bastante no Brasil é carne de frango, carne de aves no geral, veículos rodoviários, papel e cartão, zinco, produtos de indústria de transformação no geral e celulose. A balança comercial entre Brasil e África do Sul, ela é favorável para o Brasil. O Brasil exporta muito mais para a África do Sul do que importa. E para a África do Sul é desfavorável, porque a África do Sul compra muito mais produtos do Brasil do que vende. É isso, galera do YouTube. Esse foi o tópico 17. E aqui a gente encerra a série sobre países emergentes. Ficou com alguma dúvida? Não deixe de mandar sua mensagem para cá, que eu vou responder com todo o carinho e atenção que você merece. E, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Não esquece de ativar o sininho, hein? Tchau, galera. Até a próxima.